O São Paulo estaria negociando com o magnata grego Evangelos Marinakis, que é dono de alguns clubes lá na Europa, como o Nottingham Forest, talvez o mais conhecido, que joga na Premier League, além do Rio Ave de Portugal e do Olympiacos da Grécia. A ideia desse acordo seria um investimento na base do São Paulo, ajudar ali no desenvolvimento da infraestrutura. E essa conversa estaria acontecendo em segredo já há alguns meses. E a ideia inicialmente parece muito bom, um investimento ali na base para dar uma repaginada em Cotia e ajudar na captação desses talentos antes que outros clubes com um poder financeiro maior roubem do São Paulo. Só que recentemente alguns documentos vazados mostraram que essa conversa já estava acontecendo há muito tempo atrás, desde agosto. E que na verdade essa negociação é todo um pano para um buraco bem maior e que terminaria com o São Paulo se transformando numa SAF. E exatamente no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês tudo o que já sabe e o que tá acontecendo com o São Paulo. Primeiro a gente tem que entender o que tá de fato acontecendo aqui. Atualmente o São Paulo estaria tendo uma grande conversa com esse Evangelos Marinakis, o magnata grego, como eu falei, dono de alguns clubes na Europa para o investimento na base de São Paulo, um investimento em Cotia. E o São Paulo nos últimos anos é um dos principais formadores de grandes jogadores na Europa. É só pegar o exemplo, por exemplo, do Casemiro e do Antony, que apesar de não ter virado tanto, ainda assim rendeu uma boa grana pro São Paulo na negociação entre o Ajax e o Manchester United. E o objetivo principal dessa parceria seria melhorar o investimento na base do São Paulo, com mais dinheiro e mais recursos para aumentar a capacidade do clube. O maior foco aqui tá em atrair esses garotos antes que outros clubes se interessem por eles, porque hoje, por falta de investimento, o São Paulo não vem conseguindo mais fazer esse garimpo tão bem quanto outros grandes clubes, como o Palmeiras e o Flamengo. Isso significa que muitas vezes eles acabam perdendo alguns dos melhores jogadores da base para os outros times, mesmo historicamente tendo potencial para desenvolver eles muito bem em Cotia. Então essa parceria com o Marinakis surgiria como uma solução para esse impasse. Com o investimento do empresário, o São Paulo acredita que poderia dobrar a capacidade deles de captação de talentos, trazendo eles para Cotia ainda mais cedo do que eles já estão vindo hoje, porque em questão financeira tá cada vez mais difícil por São Paulo competir com os outros grandes brasileiros. Mas o que o Marinakis ganharia com esse investimento? Qual que é a vantagem para um grego investir na base de um clube do Brasil? E a proposta, na verdade, não é que ele compre o controle da base do São Paulo. Não se trata de uma venda da estrutura de Cotia, algo que poderia mexer com a identidade do clube. O que está sendo discutido agora é que o dinheiro do grego seria para aumentar o poder de captação e a estrutura da base em troca de alguns benefícios para ele. O que o São Paulo e o Marinakis estariam vendo como lucro nesse negócio seria o compartilhamento de resultados da venda de alguns atletas que surgirem nessa parceria. Em outras palavras, o Marinakis pode ter um direito a parte do lucro quando o São Paulo vender esses atletas mais tarde. Basicamente entrando então como investidor, mas sem assumir total controle da base. E além disso, uma outra vantagem que está sendo vista é exatamente um intercâmbio entre os clubes do grego com o São Paulo. Ou seja, os jogadores da base do São Paulo poderiam ter essa experiência de jogar na Europa contra esses clubes e vice-versa. Alguns jogadores da base desses clubes poderiam ter essa experiência de intercâmbio aqui no Brasil. E quando você olha num primeiro momento, isso é muito interessante para os dois lados, para o Marinakis, obviamente, porque vai estar investindo num clube que historicamente consegue formar grandes talentos e poderia conseguir um lucro em cima disso, e para o São Paulo porque os jovens têm essa experiência internacional já desde cedo. Treinem com outros clubes, empreendem a base de outros clubes internacionais e consigam essa experiência para chegarem mais prontos no nível profissional. Além de, claro, terem instalações de primeiro nível em estado de arte do futebol internacional. E essa parceria não é algo nova, não seria a primeira vez que estaria acontecendo no mundo com o São Paulo. Lá na Europa esse é um modelo já muito adotado entre grandes clubes e clubes de países menores, exatamente aumentando o poder de captação desses clubes menores para que eles consigam desenvolver melhor a sua base e ter esse intercâmbio para melhorar a qualidade dos jogadores quando atingem o profissional, e os grandes clubes têm acesso prioritário a esses jovens e também ganham uma parte de uma possível venda caso isso aconteça. E quando a gente olha para os clubes que o Marinakis é dono na Europa, o Nottingham Forest, o Rio Ave e o Olympiacos, a gente entende muito bem que ele não tem esse mesmo poder de captação lá no continente europeu do que esses outros grandes clubes. Apesar da ótima temporada que o Forest vem fazendo na Premier League atual, nenhum desses clubes são grandes clubes com enorme poder de captação por lá também. E exatamente fazer essa parceria com um clube aqui no Brasil faz sentido para ele. O Evangelos é um grego de 57 anos que fez a fortuna dele no setor marítimo, sendo dono de uma empresa chamada Capital Marine Group. E em 2010 ele decidiu que queria investir também no futebol, comprando o Olympiacos da Grécia, um dos maiores clubes de lá e que recentemente foi campeão da Conference League, o primeiro clube grego a vencer um troféu europeu. Depois, em 2017, ele virou sócio majoritário do Nottingham Forest e desde que assumiu o clube conseguiu se organizar, voltou para a Premier League e na temporada atual já está disputando vagas europeias. E no ano passado, em 2018,
2023, ele também entrou na jogada comprando o Rio Ave de Portugal, prometendo dar uma grande mudança no clube. Só que como todo magnata no futebol, o Marinakis também tem os seus podres. Ele foi investigado por envolvimento em manipulação de resultados e até tentativas de corrupção em árbitros no futebol grego. Só que no final ele acabou sendo absolvido de todas essas acusações. E agora recentemente a principal acusação que caiu sobre o seu nome que está sendo investigado é a participação dele indireta em um caso de assassinato. Então mostra que o Marinakis não é um cara 100% limpo, ele faz o que ele precisa fazer para conseguir o que ele quer. E isso levanta alguns questionamentos sobre o interesse dele no futebol brasileiro e principalmente no São Paulo. De será que ele realmente tá vendo uma oportunidade que pode beneficiar os dois, ou ele tem um plano por trás disso que vai beneficiar apenas ele? Tudo que ele faz, ele tem um plano por baixo, ele sabe onde ele tá entrando. Ele não entra só pra brincar. Então esse investimento no São Paulo parece algo muito mais profundo do que só realmente um benefício, um lucro de venda de jovens talentos no futuro. E pra gente entender qual seria esse plano do Marinakis, a gente tem que entender um pouco também sobre a gestão do Júlio Casares. Atualmente a gestão do Casares chegou num ponto complicado, onde o clube tá praticamente implorando por esse investimento para conseguir melhorar a base. Isso porque a situação financeira do tricolor é muito preocupante. O São Paulo não tá lidando com uma dívida qualquer, a gente tá falando de uma dívida gigantesca de aproximadamente 900 milhões de reais. E é bizarro um clube do tamanho do São Paulo, com toda a sua história e tradição, tá num cenário onde precisa buscar um magnata estrangeiro para melhorar a estrutura de Cotia e conseguir trazer novos talentos. Isso é um reflexo direto dessa gestão que ao longo dos últimos anos fez várias escolhas duvidosas e no mínimo questionáveis que resultaram nessa dívida enorme. Quando o Casares assumiu a presidência, uma das promessas era equilibrar as finanças e dar um novo rumo pro clube, mas o que a gente viu até agora foi o oposto. Ao invés de diminuir a dívida, ela só aumentou e o São Paulo foi empurrado com a barriga até que o buraco ficou grande demais para ser ignorado. E agora a solução parece ser recorrer aos investidores externos, como o próprio Marinakis, para tentar salvar e fortalecer o clube de alguma forma. Só que o problema é que parece que enquanto o clube se afunda cada vez mais, o Casares só tá tentando colocar um band-aid numa cicatriz enorme. Então começaram a surgir as teorias de que essa negociação, na verdade, é um pano para um plano bem maior. A teoria que circula por aí atualmente é de que o Casares estaria criando um cenário de insustentabilidade no clube propositalmente para justificar uma eventual transformação em SAF. A ideia é criar uma dívida excessiva e depois fazer com que o clube precise de ajuda de investidores externos para se reerguer e colocaria o próprio Casares como CEO de uma SAF do São Paulo. E essas conversas, esses interesses iniciais do Marinakis nisso, seriam já uma amostra de interesse dele ser o possível investidor dessa SAF. E não é um interesse que veio do nada. Algumas semanas atrás já saíram alguns rumores de que o Marinakis também estaria interessado em uma possível compra da SAF do Vasco. Ele já tá buscando um investimento para poder fazer no futebol brasileiro há algum tempo. E o São Paulo poderia aparecer como essa oportunidade para ele. Então a grande teoria de que todo esse processo, toda essa negociação e toda essa dívida sendo criada pelo Casares é um plano de a longo prazo criar uma insustentabilidade no clube para que precise se tornar uma SAF. E recentemente alguns documentos vazados começaram a circular nas redes sociais. E esses papéis poderiam indicar que a negociação entre o São Paulo e o Marinakis é mais do que esse simples rumor. Eles sugerem que as conversas que estão rolando desde agosto entre o presidente do São Paulo e o magnata grego já tem alguns acordos internos sendo desenhados e talvez até já em estágio avançado, falando de possíveis cláusulas de participação do Marinakis no lucro de venda dos jogadores formados em Cotia e com investimentos substanciais que consequentemente transformariam o clube numa SAF. E o fato desses documentos terem sido vazados agora já pode significar que essa parceria está sendo tratada com muito mais sigilo do que a diretoria do São Paulo gostaria de admitir. Porque com esse vazamento todo, isso levanta questionamentos sobre a transparência da gestão do clube, internamente tendo uma pressão gigantesca para que o São Paulo aceite esse tipo de parceria, e agora com esses documentos vazados, fica claro que a negociação não é mais tão simples quanto só um acordo de parceria entre os clubes e um investimento na base do São Paulo, mas sim algo muito mais estratégico e possivelmente arriscado. Isso aumenta muito mais a desconfiança dos torcedores que já estava alta. Começam a realmente questionar se os interesses do clube estão sendo realmente priorizados, ou na verdade, esses são só interesses pessoais do Casares e do Marinakis buscando um investimento que eles podem ter a longo prazo. Tudo dessa negociação ainda é cheio de incertezas, e querendo ou não, nada disso é confirmado, nada impede que esses documentos sejam falsos. O fato é que atualmente o São Paulo realmente precisa de investimentos para reformar a base de Cotia, e essa parceria com o Marinakis talvez seja realmente uma chance de melhorar a base e ter mais recursos para captação de talentos. Só que por outro lado, o clube corre um risco de não só se tornar um fornecedor de talentos para os clubes europeus do Marinakis, mas também corre o risco de uma possível transformação em SAF, mantendo o controle do Casares por muito mais tempo lá dentro. Seria
seria praticamente como um golpe de estado dentro do São Paulo que o Casares estaria planejando para assumir o controle total do clube, e mostrando também como as SAFs no Brasil podem realmente melhorar as condições e salvar vários clubes, mas também podem atrair interesses pessoais muito maiores do que os interesses esportivos dos próprios clubes. Mas aí tá a minha visão do que tá acontecendo com o São Paulo. Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre todo esse assunto, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.